Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu quero responder uma pergunta de um aconselhamento que nós estávamos dando, né? Que a irmã ela questionava muito essa questão de será que Deus irá restaurar o meu casamento? E aí, para ajudar, um pregador que eu gosto muito, respeito muito, fez um vídeo desses esses dias e falou, né, que nem todos os casamentos irão ser restaurados, que ele acompanhava pessoas com muitos anos de deserto e que ainda não tinham seus casamentos restaurados. Eu fui assistir para tentar entender o fundamento e eu concordo com ele, eu acredito que só faltou ele expandir uma questãozinha que eu quero trazer para vocês, mas como entendimento mesmo para vocês entender que será que Deus irá restaurar todos os casamentos? Porque ali nem serve a palavra pode, né, meus irmãos? Será que Deus pode restaurar todos os casamentos? Porque se a gente ainda nessa caminhada não entendeu que Deus pode qualquer coisa que Ele quiser, então a gente ainda está um pouquinho longe, né, de entender quem é Deus, porque poder ele pode qualquer coisa, né? Tem que saber se ele irá, se ele quer, seria a pergunta correta, se ele quer restaurar. Por quê? Porque justamente o deserto é um lugar onde ele nos conduz, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo de Deus nos conduz para o nosso conserto. Então, enquanto não houver essa reconciliação com ele, eu acho que ele não vai querer. E eu estou baseando isso na palavra, tá, irmãos? Então, com relação a poder, ele pode qualquer coisa. Para ele, uma dor de cabeça e um câncer é a mesma coisa, não faz diferença. Apenas uma palavra que o Senhor lançar, que o Senhor disser, e a sua vida volta toda para um lugar maravilhoso, não como estava antes, não, porque Deus não faz nada para te tirar o que era bom e te deixar no bom, entende? Ele tira você do bom para te colocar no ótimo. Então, assim, e falando nisso, tá, irmãos? Quem quiser, quem precisar de aconselhamento ou até mesmo de companhia para bater papo, né, para falar um pouco do deserto abertamente, a gente tem nossos grupos, o Restauramento tem os grupos do WhatsApp. Eu vou fixar nos comentários desse áudio para vocês o link. Quem quiser entrar, participar, são grupos mistos, tá? A gente recebe lá homens e mulheres, nós aconselhamos aqueles que querem ser aconselhados. Então, vamos lá. Esse áudio, eu pensei muito em gravar ele depois de um bate-papo que nós estávamos falando agora há pouco no grupo das conselheiras sobre filhos, né? E filhos, para quem tem, sabe que é algo assim sagrado, né? Não toca no meu filho, não é bem assim? Eu lembro no meu deserto, quando meu marido quis apresentar a nossa filha para amante, eu fiquei muito nervosa, eu fui para cima dele e falei, olha, faz o que você quiser da sua vida, porque eu não te incomodo, sabe? Eu estou pagando o preço aqui, mas mesmo assim não estou te incomodando, mas na minha filha você não toca, porque se você conhecer uma versão ruim minha, você vai conhecer a péssima agora, né? Por quê? Porque filho, gente, é algo que realmente quem tem sabe, não se explica. E aí é onde vai a nossa mensagem, né? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: quem vai acompanhar a leitura, eu vou em alguns versos, eu até marquei minha Bíblia para ser mais rápido, eu não ficar procurando, e aí eu quero trazer para vocês esse entendimento de quando a gente disse Deus quer restaurar, de quem que Deus quer restaurar o casamento. Vou mostrar aqui na Bíblia para vocês, né? Eu vou até, é Mateus 7 que eu vou ler, e eu já vi muitas pessoas tentando pregar essa palavra e não conseguindo expandir ela. Então, por isso que eu marquei algumas outras que eu vou falar aqui para vocês durante a leitura, para a gente poder ter esse entendimento, né, de quem é que Deus quer restaurar a vida, de quem é que Deus quer restaurar o casamento, e Ele vai fazer, né, Ele vai entrar para fazer. Diz assim, Mateus 7:7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Vou ler de novo. Pedi e dar-se-vos-á, ou seja, eu vou pedir e eu vou receber. Espera aí que tem um, uma questão aí, como é que essa palavra aqui se cumpre, tá? Porque vocês não estão aí pedindo pelo casamento, pedindo, então vamos aqui entender quando é que você vai pedir e te será dado, né? Então diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois
todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Irmãos, olha só. Antes de mais nada, nós precisamos entender, antes de eu falar, mostrar aqui para vocês a chave aqui na palavra do Senhor, nós precisamos entender que eu, por exemplo, quando eu penso nisso, né, que pede e me será dado, eu tenho vivido coisas e recebido bênçãos que eu orei há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Tem coisas que eu orei lá no início do deserto que eu estou vendo se cumprir hoje. E tem coisas que eu apenas pensei em pedir e já Deus colocou nas minhas mãos, né? Então, assim, quem somos nós para tentar entender essa ciência do tempo de Deus? A gente precisa partir desse princípio, né? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, não é porque você está pedindo e ainda você não recebeu, não significa que Deus não está recebendo a sua oração. Não significa que Ele também não irá cumprir aquilo que você está pedindo. Por quê? Porque o princípio é a gente pedir. Não começa aqui na palavra pedir, pedir, aí sim me será dado? Então, peça, né? Porque quem somos nós para entender essa ciência do tempo de Deus, né? Outro dia eu ouvi o pregador falando, nós somos nada vezes nada. Irmãos, é real, nós somos nada vezes nada, né? Então, assim, mas a gente pode ter um entendimento, né, para a gente saber que Deus não trata todos iguais. Quem pode hoje falar, como eu falei agora, né, que está recebendo orações de 20 anos atrás, ou do início do deserto, ou até mesmo nem pensou e Deus já colocou na mão, né? Quem? Quem, irmãos? Vou mostrar para vocês aqui na Bíblia, né? O 9 diz assim, ainda estou no Mateus 7, 9, tá? O qual dentre vós é o homem que, porventura, qualquer que lhe pedir pão, vou ler de novo, qualquer que lhe pedir pão, quem está acompanhando a palavra do Senhor vai ver que eu cometi um erro aí. Vou ler de novo agora, só que vou ler da maneira certa para vocês entenderem, porque eu quis cometer esse erro justamente para que você possa entender que não é qualquer que pede vai receber. Diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ô, irmão, esse versículo é bem conhecido, né? Mas tem uma palavra aí que ela faz toda a diferença. Percebe que na primeira vez que eu li e falei que eu errei, eu falei que qualquer que lhe pedir pão, e depois eu falei, eu cometi um erro, e agora eu vou ler certo. E aí eu li o quê? Porventura, o filho, quem é filho, irmãos? Vamos começar por esse entendimento. Quem é filho? Lembra que eu falei que a gente tem que ter esse entendimento que Deus não trata todos iguais, porque Ele não trata todos iguais. Ele trata quem diferente? O filho. Irmãos, o que é ser filho? Vamos pensar. Eu não comecei esse vídeo aqui falando que filho é algo sagrado e que foi daí do entendimento que nós estávamos tendo ali no grupo das administradoras do Restaura-me que eu pensei nessa passagem. Você que é pai, você que é mãe, vamos falar, minha filha está prestes a fazer aniversário. E eu e o meu esposo, só nós dois somos aqueles que financiamos essa festa. Nunca recebi nenhuma ajuda externa. Obviamente, eu não estou falando aqui de Deus, né? Porque tudo provém dele. Então, nós temos plena consciência de que tudo veio das mãos do Senhor para nossas mãos. Então, assim, eu estou falando de ajuda externa, de pessoas, né? Agora, vamos falar. Nós estamos fazendo o mesmo sacrifício ou esforço que nós estamos fazendo para a alegria e felicidade da nossa filha para o filho do vizinho? Vou reformular a pergunta. Você faz festa de aniversário para o seu filho? Você coloca o seu empenho, você dá o seu melhor. Não importa o tamanho da festa, mas com certeza, da maneira que você pôde fazer, você deu o seu melhor. Você faz esse mesmo esforço pelo filho do vizinho? Para quem está entendendo a palavra, já entendeu o que eu quis dizer. Que nós não tratamos a todos iguais. O nosso filho a gente trata diferente do filho do nosso vizinho. Entende? Não basta só ser
você dizer, sou filho de Deus. Não basta, você tem que realmente ser, viver como filho. Então, assim, tem sim. A preferência de Deus, meus irmãos, é para os filhos. Então, a gente tem que ter esse entendimento que ele não vai tratar todo mundo igual. Sheila, mas que heresia é essa? Todo mundo é nascido de Deus. Aham, irmãos, todo mundo é nascido de Deus. Mas o fato aqui que eu quero dizer para vocês não é o fato biológico, porque para Deus não é a questão biológica, a gente ser nascido de Deus. Aqui para Deus, meus irmãos, você precisa ter o entendimento que é um caso específico, porque para ser considerado filho, você tem que nascer de novo. Você tem que agora começar a herdar as características do pai. Você tem que se conduzir como ele diz que você tem que ser. E isso vai muito de encontro, irmãos, a que a gente viva segundo a palavra, porque a gente está vendo as pessoas adaptando a palavra à sua vida. E não é assim. Desculpa, adaptando a palavra ao seu estilo de vida. E, na verdade, nós é quem temos que viver ao estilo de vida da Bíblia, né? Então, lá em Marcos 9:23, está aqui marcadinho, para ser mais rápido, eu marquei, a Bíblia vai dizer assim, ó, que Deus, né? É, Marcos 23, era para estar marcado, tá, irmãos? Aí diz assim: ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. E de imediato, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que eu preciso aqui, irmãos, entender? Que Jesus está dizendo que tudo aquilo que nós crermos, não será possível, será possível. Então, a primeira coisa que eu preciso crer é que eu posso me tornar um filho de Deus. E aí, depois eu vou começar o quê? A estudar, a buscar a palavra do Senhor, a me corrigir, que é um fato, né, que Deus atende a pessoas de outras religiões, crença, isso é indiscutível, porque ele é bondoso, irmãos, ele é longâmino. A pessoa às vezes entra num ambiente de fé para receber aquilo e vai receber. A prova disso é aquela mulher sírio-fenícia, né, que foi pedir lá a cura, né, da filha dela, entende? Então, assim, Deus vai atender os pedidos, mas tem coisas específicas que se eu não nascer de novo, eu não vou receber. E o casamento eu vejo que é uma delas. Lá em 1 João 5, no capítulo 1, para quem está acompanhando, a Bíblia diz assim, ó, todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os teus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vai vencer, irmãos, essas batalhas que está enfrentando? Essas batalhas, que aqui vencer o mundo é vencer essas adversidades. Somente aquele que é nascido de Deus. E para ser nascido de Deus, eu preciso reconhecer a Jesus como Cristo, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, como diz o mandamento, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso praticar os mandamentos, e eu preciso guardar os mandamentos e andar segundo os mandamentos, mas sem que isso seja penoso para mim, ou seja, sem que, ai, como é duro isso, como é duro isso. A gente estava falando ontem, eu estava puxando as orelhas de algumas mentoradas, falando, irmã, ovelhinha, ela usa lã, né? Falando para as irmãs isso, obviamente que esse foi um dito que eu ouvi aí pela internet, mas porque a gente precisa não só, irmãos, falar que é de Deus, mas a gente precisa parecer
com o Senhor. E a Bíblia, ela dá direção até sobre as vestes, que a mulher tem que ser prudente nas suas vestes. Então, eu preciso parecer ser filha também de Deus, e não só dizer que sou, né? Prova disso é que quando a gente anda segundo a maneira que nós queremos, ou segundo o mundo, a gente cria uma estátua de adoração, como Saul fez. Aí não adianta, sei lá, você vai lá, você pede para o sacerdote orar, para o pastor orar, para trazer seu marido de volta, para resolver seu problema. Tá como Saul, que está se auto-adorando, querendo a sua própria vontade, por isso que a Bíblia diz que pedis e pedis maus, porque pedisse para os seus próprios deleites. Por quê? Porque você ainda está seguindo e vivendo segundo os seus mandamentos. Então não tem sacerdote que vai mover o Senhor, porque Deus ninguém pode mudar, irmãos. E ele deixou claro para quem são as suas bênçãos. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu vou entender que não adianta o pastor poderoso de não sei das contas.com.br orar, porque para mover a mão de Deus para determinadas coisas, somente eu andando segundo os seus mandamentos. E isso é prova que a gente só vai conseguir, irmãos, resolver isso. Saul, né? Saul é prova disso, porque quando ele errou lá contra Deus, ele ficava lá para o profeta Samuel, vai lá, Samuel, fala com Deus, está na minha Bíblia, espero que esteja na de vocês também, né? Então, se eu passar a ouvir a Deus, a minha oração será poderosa, irmãos, e eu serei abençoada, eu vou colher a minha oração, aquela que eu estou fazendo, porque a palavra de Deus, ela pode mudar toda a minha vida, toda a minha história, mas eu preciso andar segundo ela. Olha só, vamos falar do filho pródigo aqui. O filho pródigo, ele saiu da presença do pai, ele vivia no mundão, né? Vivia lá, festa, sua vida lá no mundão, dissipou todos os seus bens que ele ganhou ali do pai, mas e o filho mais velho? Ele saiu da presença do pai? Ele saiu da vida do pai? Ele saiu da casa do pai? Ele saiu dos cuidados do pai? Não. Então, para esse filho, ele nunca desejou comer ração, ele nunca pereceu, ele nunca passou necessidade. Pelo contrário, o pai ainda fala para ele que tudo que eu tenho é seu. Entende quando é que Deus vai querer nos abençoar, meus irmãos? Ele não estava longe do pai. Quando você não estiver longe do Pai, você vai entender que a sua oração, ela tem poder. Por quê? Porque está no coração do Pai. É o desejo do Pai. Então, os ensinamentos de Deus para a nossa vida, não é para a gente usar isso como uma religião, ai, que eu sou crente. Não, irmãos, é para a gente usar isso como um estilo de vida. O segredo está em obedecer. Eu ando segundo a palavra. Eu me moldo segundo a palavra e não quero que eu pegar a palavra, como muitas pessoas fazem, e moldar segundo os desejos da pessoa. Não, porque lá em Mateus 19, Jesus falou isso. Só segue lendo, irmão, você vai ver o que Deus falou, o que Jesus falou a seguir disso. Só segue lendo que você vai conseguir entender, assim como eu e muitas pessoas estamos conseguindo entender. Então, quando Jesus está dizendo, se você pedir, você vai receber, ele está falando para quem está disposto a mudar de vida, ou melhor, a mudar o seu estilo de vida. Então, lá, vamos voltar em Mateus 7, porque tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que ele vai dizer assim, vou continuar lendo, tá? No 10. Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ou, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, ou seja, coisas boas, aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei. Irmãos, ninguém vai mudar a lei. Ninguém vai mudar a lei do Senhor. Sabe por quê que ninguém vai querer mudar a lei do Senhor?
porque a própria palavra de Deus diz que ai, peraí, irmãos. Desculpa, irmãos, a garganta secou aqui, eu precisei hidratar. Que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, ninguém vai mudá-lo, ninguém pode mudá-lo. Lá em Eclesiastes 5, desculpa, 3:15, eu quero ler para vocês também, para vocês verem aqui o que o Senhor vai falar. Eu vou ler a partir do 13, né, para trazer um entendimento e abertura maior para vocês. Aí diz assim: e também que é dom de Deus que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Eu quis trazer essa passagem porque tem muitas pessoas, né, com dificuldades financeiras que trabalham, que ficaram desempregadas, e que eu tenho falado muito isso lá nos grupos de WhatsApp, que uma das primeiras áreas que a gente, quando começa a alinhar essa vida como estilo de vida que Deus vai restaurar, é essa área financeira nossa, né? Ele vai prosperar no nosso trabalho, ele vai dar um aumento, ele vai mudar de carga, ele vai abrir as portas de emprego, ele vai colocar no emprego novo, sabe? Por quê? Porque isso é dom do Senhor. Dom, e eu tenho falado muito isso. Aqui, ó, de novo, Eclesiastes 3, no 13 diz assim: e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Desfrutar, irmãos, não é o maná. Não é aquele pãozinho que vai cair contadinho do céu para você comer só hoje, não. É desfrute. Deus não sabe fazer nada pouco. Ele é transbordante, ele é abundante em tudo que ele faz. Aí o 14 diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus fará renovar-se o que passou. Percebe que as coisas já estão determinadas por Deus? Ô Sheila, mas aí você fala isso, então significa o quê? Que Deus não quer restaurar meu casamento? Você já está predestinado aí, segundo a palavra? Ô, irmãos, se você chegou até esse áudio, você acha que Deus não quer restaurar a sua família, seu casamento? Obviamente que aqui quem me conhece sabe que eu estou falando da aliança que foi feita com ele, né? Porque ainda também tem esse ponto aí, que eu tenho outros áudios aqui no canal que eu não vou falar para vocês nesse vídeo, senão vai ficar extenso e repetitivo de outras vezes que eu já falei. Procura os outros áudios aqui sobre aliança, você vai entender, né? Se está dentro da aliança feita com Deus, não tem dúvida. Ele quer restaurar, mas agora você tem que se posicionar para que ele possa fazer, né? Então, quando lá em Mateus a palavra está falando sobre regra, é lei, nós precisamos entender que Deus não muda, que ele é o mesmo ontem, que ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Não tem um tio, segundo Jesus na Bíblia, que poderá ser mudado. Então, irmãos, é tempo para a gente mudar, é tempo para a gente deixar de olhar esses tempos modernos que o mundo está vivendo e querer se adaptar à nossa vida e falar para Deus, se vira aí, porque está todo mundo fazendo e comigo o Senhor também vai fazer. Se não for dentro dos padrão de Deus, você está perdendo tempo com essa oração. Entende? Porque Deus não vai adaptar a Bíblia para se enquadrar você. É o contrário, é você que tem que se adaptar à palavra do Senhor, porque a regra é clara. E se você não seguir o que está escrito, irmãos, é oração tola. Entende? Então, assim, vamos se colocar na posição de filho, porque ele vai dar no seu tempo, obviamente, no tempo dele, isso que você está buscando. Porque ele tem sim seus filhos como preferidos. Filhos não é para todos. Você não está fazendo festa de aniversário para o filho do vizinho. Você está fazendo para o seu filho. Entende? Então, quanto mais você buscar, quanto mais você se lançar na palavra, mais você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida. Gente,
para receber a bênção de Deus, a gente precisa de posicionamento. Não é posicionamento, ai, meu marido mandou uma mensagem, o que que eu vou responder aqui, irmão? Não é isso, não. É posicionamento na presença dele. Se você não quiser, você não precisa nem responder a mensagem do teu marido, que não vai mudar nada, se você quer saber. Agora, muda, segundo a palavra, que você vai ver sua vida mudar. Se humilha na presença de Deus e você vai ver que Deus não erra. Você vai ver que a sua humilhação trará exaltação, não é humilhação na presença dos homens, não, é humilhação na presença de Deus, do Senhor. Reconhece o Filho como Cristo, anda e ama seus mandamentos, ama o Senhor sobre todas as coisas, e você vai ver que você vai vencer essas batalhas do mundo. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia não, desculpa, tem um louvor que eu lembrei agora do Diante do Trono, espero que o YouTube não bloqueie meu áudio, que fala que o descanso é para os filhos. O descanso é para os filhos. E é exatamente isso. O descanso das lutas, das batalhas, para quem Deus vai dar alívio para a alma, é para os filhos. Muda a sua vida que você vai ver Deus mudar aquilo que tanto te incomoda, aquilo que tanto te fere, aquilo que tanto te machuca. Não é a minha palavra, não, irmãos, porque minha palavra não tem valor nenhuma, é a palavra de Deus. E contra ela, ninguém conseguiu refutar, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.